Olá, neste tópico falaremos sobre o conversor CCCC elevador, também conhecido como conversor boost. Vimos então no estudo do conversor buck que reduzir a tensão aplicada à carga consiste basicamente em recortar a forma de onda da tensão de entrada se considerarmos aquela configuração mais básica do conversor abaixador elementar. Porém, para elevar a tensão na carga, é necessário inserir um elemento em série com a fonte de alimentação e, dessa forma, carregar o capacitor de saída com uma tensão que seja maior do que a tensão de entrada. Então, isso pode ser obtido por meio da inserção do indutor de filtro, agora em série com a fonte de alimentação VI, numa posição diferente daquela do conversor buck. Nesse caso, temos um conversor que é capaz de fornecer uma tensão que é maior que a tensão de entrada. Além disso, a presença do capacitor em paralelo com a carga garante que tanto a corrente na carga quanto a tensão na carga sejam contínuas, uma vez que na segunda etapa de funcionamento o diodo fica bloqueado e a corrente entregue ao estágio de saída é nula. Vamos então estudar o funcionamento desse conversor, começando pela entrada em condução do interruptor S. Temos então a tensão VI aplicada ao indutor L, sendo que a corrente cresce linearmente. Ao mesmo tempo, apenas o capacitor C está conectado em paralelo com a carga, sendo que ele se descarrega, fornecendo energia a essa carga resistiva RO. Quando bloqueamos o interruptor, a tensão nos terminais do indutor se inverte e, dessa forma, polariza-se o diodo D. Então, fica aplicada ao capacitor C e à carga RO uma tensão que é a soma da tensão de entrada e da tensão no indutor. Dessa forma, conseguimos obter na carga uma tensão que é maior que a tensão de entrada. O conversor boost apresenta algumas vantagens em relação ao conversor buck, do ponto de vista da construção do circuito. Primeiro é que o fato de o indutor estar conectado em série com a fonte de alimentação garante que a corrente de entrada seja sempre contínua, desde que o conversor esteja operando naturalmente no modo de condução contínua. Além disso, tanto a carga quanto a fonte de entrada e o interruptor estão conectados ao mesmo nó de referência e, dessa forma, não há necessidade de circuitos de comando isolados. A desvantagem é que, com o bloqueio do diodo no segundo estágio, a corrente entregue ao estágio de saída será pulsante, ao contrário daquela obtida no conversor buck. E outra questão que também foi apontada no estudo do conversor buck é que não é possível obter elevadas taxas de conversão no caso do conversor boost, ou seja, não é possível aumentar indefinidamente a tensão de saída, uma vez que a resistência série do indutor em aplicações práticas apresentará uma elevada queda de tensão no caso de valores elevados da razão cíclica, principalmente para potências maiores, e dessa forma, a partir de certo ponto, mesmo aumentando a razão cíclica, não conseguiremos aumentar a tensão de saída, mas sim haverá uma redução da tensão aplicada à carga em virtude da queda aplicada aos elementos parasitas, sobretudo a resistência série do indutor de entrada. O conversor boost é a versão dual do conversor buck, no sentido de que o conversor boost apresenta uma característica de fonte de corrente na entrada, porque o indutor, se for grande o suficiente, garantirá que a ondulação da corrente de entrada seja muito pequena ou desprezível. Porém, na saída teremos a característica de fonte de tensão, visto que consideramos apenas a presença do capacitor em paralelo com a carga. Ao contrário do conversor buck, não existe um indutor na saída. Esse indutor agora está presente na entrada. Então, comparando-se os dois circuitos equivalentes do conversor buck e do conversor boost, conseguimos constatar essa dualidade em termos de fonte de
corrente na entrada, fonte de tensão na saída e vice-versa. Após analisar o circuito do ponto de vista das etapas de funcionamento, que, empregando o princípio da superposição, permitem entender a operação do conversor ao longo de um ciclo completo de comutação, é necessário obter as formas de onda associadas aos principais elementos do estágio de potência. Novamente aqui, não temos a corrente no indutor se anulando, caracterizando o modo de condução contínua. E além disso, observando a forma de onda da tensão instantânea no indutor, constata-se que no primeiro estágio, a tensão aplicada ao indutor é a tensão de entrada, ao passo que no segundo estágio trata-se da diferença entre a tensão de entrada e a tensão de saída, caracterizando então o valor negativo. Logo, no primeiro estágio, com uma tensão positiva, o indutor se carrega. Com uma tensão negativa, no segundo estágio, o indutor se descarrega. Vamos agora realizar a análise quantitativa do conversor, começando pelo primeiro estágio, em que a tensão no indutor VL1 é igual à tensão de entrada. Adotando a equação que rege o comportamento do indutor e sabendo que tanto a variação da corrente quanto a variação do tempo são conhecidos, chegamos à expressão que permite calcular a ondulação de corrente pico a pico no indutor. De forma semelhante, vamos considerar na segunda etapa o valor da tensão do indutor em módulo, sendo esse um valor positivo, igual à diferença entre as tensões de saída e de entrada. Dessa forma, vamos chegar à segunda equação, que também permite obter a ondulação de corrente pico a pico no indutor. Em regime permanente, a ondulação no primeiro estágio é igual à ondulação no segundo estágio. Igualando-se as duas expressões obtidas no slide anterior e isolando a razão cíclica, é possível encontrar o valor da razão cíclica nominal dado em função da tensão de saída e da tensão de entrada, mas de forma diferente daquela encontrada no conversor Buck. Ou ainda rearranjando essa expressão e obtendo-se a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada definida como ganho estático, chega-se à equação mostrada nesse slide, 1 dividido sobre 1 menos D. Verifica-se que para valores de razão cíclica tendendo à unidade, tem-se um ganho muito elevado tendendo a infinito. Porém, isso não acontece na prática em função da queda de tensão na resistência série do indutor, como foi anteriormente mencionado. Aplicando-se o princípio do balanço volt-segundo, é possível também obter a expressão do ganho estático do conversor, resolvendo a integral da tensão média do indutor, igualando-se o resultado a zero. A indutância de filtro pode ser calculada a partir de duas expressões simples que foram obtidas a partir da análise da primeira e segunda etapas de funcionamento anteriormente. Por sua vez, para obter a expressão que permite calcular a capacitância de filtro de saída, pode-se considerar a primeira etapa, em que o capacitor se descarrega, alimentando a carga, com uma corrente de saída média definida por I.O. Assim, considerando a definição da corrente no capacitor, como se conhece da teoria básica de circuitos elétricos, e considerando que a ondulação da tensão pico a pico no capacitor é conhecida e que o intervalo de tempo em que essa descarga acontece também é conhecido, pode-se chegar a essa expressão bastante simples. É necessário ainda determinar as expressões para os esforços de corrente e de tensão, tanto no interruptor quanto no diodo, e para essa finalidade vamos analisar as formas de onda das tensões e das correntes nos elementos semicondutores, assim como foi feito anteriormente para o conversor Buck. De forma distinta do conversor Buck, a corrente média que circula no indutor de filtro é a corrente média de entrada. Assim, as
retas que definem a corrente no indutor serão definidas considerando-se esse valor médio e podem ser obtidas a partir da equação da reta, empregando-se dois pontos conhecidos. A primeira equação está mostrada no slide, válida para a primeira etapa, permite então obter uma expressão semelhante àquela calculada para o conversor Buck. Porém, a expressão é definida em função da corrente de entrada e não da corrente de saída. Porém, considerando o balanço de potência, em que a potência de entrada é igual à potência de saída no conversor ideal, pode-se representar também essa corrente média no conversor boost em função não da corrente de entrada, mas da corrente de saída. Então, chega-se à conclusão que são duas expressões diferentes para os conversores Buck e Boost. De forma semelhante, pode-se empregar a definição de valor eficaz para o cálculo da corrente eficaz no interruptor, e essa corrente também pode ser representada tanto em função da corrente de entrada quanto da corrente de saída. E por fim, é possível simplificar a expressão da corrente eficaz definida em função da ondulação da corrente pico a pico, se essa ondulação for muito pequena, resultando na última expressão mostrada na parte inferior do slide. Para definir o esforço de tensão no interruptor, vamos analisar a segunda etapa de funcionamento. Nesse caso, o interruptor permanece bloqueado e constata-se que ele faz parte de uma malha que contém também o diodo e o capacitor, como mostra o circuito. Analisando-se essa malha, o diodo, em condições ideais, funciona como curto-circuito e assim fica aplicada ao interruptor uma tensão que é igual à tensão no capacitor. Essa tensão é igual à tensão média de saída, que também está aplicada à carga. Agora, para calcular os esforços de corrente no diodo, devemos considerar que a corrente que circula pelo diodo é justamente a parcela correspondente à segunda etapa de funcionamento, ou seja, a corrente no indutor que circulará quando o diodo estiver conduzindo. Aplicando-se as definições de valor médio e valor eficaz e resolvendo as integrais a partir da utilização da equação da reta, do segundo estágio de funcionamento, conseguimos encontrar os valores dessas correntes média e eficaz no diodo, representadas ou em função da corrente de entrada ou em função da corrente de saída. Além disso, se a ondulação da corrente for pequena, pode-se simplificar a expressão que permite calcular a corrente eficaz no diodo, segundo a equação mostrada na parte inferior do slide. Agora, para definir o esforço de tensão no diodo, vamos analisar a primeira etapa de funcionamento. Então, verificamos que o diodo está bloqueado, o interruptor está conduzindo e se comporta idealmente como um curto-circuito. Logo, isso equivale a uma associação em paralelo entre o diodo, o capacitor e a carga, ficando aplicada ao diodo uma tensão anodo e catodo igual a menos V0, ou seja, a tensão de saída com sinal negativo. Lembrando que essa é uma tensão reversa. E, além disso, assim como em qualquer outro conversor estático, é possível calcular a resistência de carga, que equivale à potência de saída da carga, como sendo uma relação entre o valor médio elevado ao quadrado dividido pela potência da carga. Analisando-se agora a operação do conversor boost em modo de condição descontínua, constata-se que há uma terceira etapa de funcionamento e, além disso, a corrente no indutor se anulará ao longo do período de comutação. No primeiro estágio, a corrente cresce linearmente porque o interruptor está fechado, só que ela cresce linearmente de 0 até o valor máximo, ao passo que o capacitor se descarrega. No segundo estágio, o interruptor é bloqueado e o indutor começa a se descarregar, sendo que a corrente decresce do valor máximo até 0 no final da segunda etapa.
Essa corrente, por sua vez, é responsável por suprir o estágio de saída recarregando o capacitor de filtro. E no terceiro estágio, tanto o interruptor quanto o diodo estão bloqueados, uma vez que o indutor está totalmente descarregado e apenas o capacitor de filtro de saída é responsável por fornecer energia para a carga. Para realizar a análise quantitativa do conversor, devemos considerar não só as etapas de funcionamento, mas também as formas de onda que representam a operação do conversor no modo de condução descontínua. Aqui constatamos que a corrente no indutor se anulará ao longo do período de comutação, então essa corrente no segundo estágio decrescerá do valor máximo até zero ao longo de um intervalo correspondente a TD. Lembrando que TD representa o tempo de descarga do indutor. Além disso, as correntes no diodo e no interruptor passam por uma variação muito grande, de zero até o valor máximo, o que implica correntes eficazes elevadas e, como consequência, um aumento das perdas por condução em comparação com a operação no modo de condução contínua. Podemos aplicar a equação que rege o comportamento da tensão do indutor, a primeira e a segunda etapas, obtendo-se assim as expressões que permitem calcular a ondulação da corrente no indutor. Dessa forma, constatamos que o ganho estático agora passa a depender também do parâmetro TD, que é o tempo de descarga do indutor. Outra forma de obter o ganho estático consiste em aplicar o balanço volt-segundo ao indutor, ou seja, considerar que a sua tensão média ao longo de um período de comutação é nula. As expressões que representam o comportamento da corrente instantânea no indutor na primeira e na segunda etapas podem ser obtidas a partir da análise das formas de onda e do emprego da equação da reta. Além disso, a corrente média que circula no indutor de filtro é igual à corrente média de entrada. Resolvendo-se essa integral, chega-se a uma expressão bastante simples. Além disso, sabe-se que a ondulação da corrente de entrada, pico a pico, pode ser obtida a partir da análise da segunda etapa de funcionamento, empregando-se a equação que rege o comportamento do indutor. Assim, pode-se substituir a variável IL máximo, que é a corrente máxima no indutor, na expressão da corrente média, calculada a partir da integral anteriormente mencionada, resultando em uma outra expressão que permite calcular a tensão de saída. Igualando-se as duas expressões obtidas em slides anteriores, que representam a tensão média de saída, pode-se obter o tempo de descarga do indutor em função de parâmetros conhecidos do circuito. E substituindo-se a variável TD na primeira equação, em que o ganho é representado em função dessa variável, pode-se obter a expressão que permite calcular o ganho estático do conversor no modo de condução descontínua. Então, novamente, constata-se que o ganho estático depende da potência da carga e também da razão cíclica, da tensão de entrada, da indutância de filtro e da frequência de comutação. Dependendo de como esses parâmetros variam, é possível sair do modo de condução contínua e passar para o modo de condução descontínua ou vice-versa. Então, esse gráfico, que é chamado de característica estática do conversor, mostra justamente isso. À esquerda do gráfico temos a região em que o ganho estático varia, com esse parâmetro que é uma relação entre quatro variáveis mostradas no eixo X do gráfico, e à direita temos a região em que o ganho é constante para diversos valores de razão cíclica, ou seja, a operação no modo de condução contínua. E a fronteira entre esses dois modos é justamente a condução crítica, considerando que ao final do período de comutação, a corrente no indutor se anula, sendo essa uma condição de operação específica.
Na condição descontínua, a corrente se anula exatamente no final do período de comutação e, dessa forma, o tempo de bloqueio do interruptor é exatamente igual ao tempo de descarga do indutor. Então, isso representa uma condição de operação como um caso particular, no qual a ondulação pico a pico da corrente no indutor é igual a 2 vezes a corrente média de entrada, justamente porque a corrente média que circula no indutor, no caso do conversor boost, é a corrente média de entrada. Substituindo-se esse parâmetro na equação que define a indutância do conversor, pode-se obter a indutância crítica. Novamente, ressalta-se que a indutância crítica é aquele valor que permite a operação na fronteira entre os dois modos. Ou seja, se a indutância utilizada for menor que a indutância crítica, o indutor se descarregará antes do término do período de comutação. Caso contrário, se o indutor utilizado possuir uma indutância maior que a indutância crítica, isso garante que essa corrente nunca se anule. Além disso, em condições dinâmicas, em que o conversor opere, por exemplo, em uma área fechada, com variação de parâmetros diversos, como tensão de entrada ou mesmo a potência de saída, a razão cíclica pode variar para garantir que a tensão de entrada permaneça constante. E dessa forma, pode-se passar de um modo de operação para outro modo de operação de forma indesejada. Para que isso não aconteça, define-se a indutância crítica como um pior caso que ocorre para uma razão cíclica máxima de 0,5, resultando na expressão mostrada no slide. Assim como no conversor Buck, embora muitos livros didáticos considerem que uma mesma expressão possa ser empregada para o cálculo da capacitância nos dois modos de condução, demonstramos aqui que as expressões são efetivamente diferentes. Para isso, vamos considerar que o capacitor se carrega quando a corrente no indutor for maior que a corrente média de carga, desprezando-se a ondulação de alta frequência que existe nessa última grandeza, e que o capacitor se descarrega quando a corrente instantânea do indutor for menor que a corrente na carga. Dessa forma, a partir da análise dessas formas de onda e do cálculo da área daquele triângulo representada por S, base vezes altura sobre 2, é possível calcular a quantidade de carga armazenada no capacitor de acordo com a expressão mostrada no slide. Por sua vez, essa quantidade de carga depende desse instante de tempo T2, que por sua vez pode ser representado a partir da equação da reta no segundo estágio de operação do conversor. Pode-se então representar a quantidade de carga armazenada no capacitor em função apenas de parâmetros conhecidos do circuito. Substitui-se essa grandeza na expressão que define a capacitância, que é a variação da carga em relação à variação da tensão. Comparando-se essa expressão com aquela obtida para o modo de condução descontínua, novamente constata-se a diferença clara entre elas. Vamos agora calcular os esforços de corrente e tensão dos elementos semicondutores, lembrando que essas expressões são diferentes daquelas utilizadas para o modo de condução contínua, justamente porque as formas de onda também são diferentes, como mostra o slide. Anteriormente, obtivemos as expressões instantâneas para a corrente no indutor no primeiro e no segundo estágio. Para o cálculo das correntes média e eficaz no interruptor, considera-se a aplicação da definição do valor médio e do valor eficaz, a reta IL1 de T, que é a corrente no primeiro estágio, resultando então nas duas expressões mostradas nesse slide. Novamente ressaltamos que o pior caso deve ser considerado na análise do modo de condução descontínua, que é aquele que corresponde à segunda etapa de funcionamento, na qual o interruptor S permanece bloqueado. Novamente, tem-se uma malha interna
composta pelo interruptor, pelo diodo e pelo capacitor, constatando-se que a tensão média de saída ou a tensão média na carga é aplicada ao interruptor quando ele estiver bloqueado. Agora, para calcular os esforços de corrente no diodo, devemos considerar a expressão instantânea para a corrente no indutor na segunda etapa, que pode ser facilmente obtida pela equação da reta e análise das formas de onda. Aplicam-se então as definições de valor médio e valor eficaz, a reta que define a corrente no indutor no segundo estágio, obtendo-se as expressões mostradas, que são diferentes daquelas válidas para o modo de condução contínua. Além disso, para obter o esforço de tensão no diodo, considera-se a primeira etapa de operação, que corresponde ao pior caso. Nessa situação, o diodo fica submetido a uma tensão reversa correspondente à tensão de saída. Lembrando que o sinal negativo representa uma tensão aplicada entre anodo e cátodo, que é uma tensão reversa que garante que o diodo não conduza corrente nessa condição.